Graça e paz, amados irmãos. Boa noite. Eu sou o pastor Flávio, aqui Igreja Batista Memorial de Macapá. E eu costumava, até um tempo recente, gravar alguns vídeos sobre teologia e respondendo algumas questões. E por algum motivo me deu vontade de gravar novamente. Um colega me convidou, só que não pôde estar presente nesse instante aqui com a gente. Ele queria gravar em conjunto essa live, para falar sobre teoria e prática teológica. E, mais propriamente, teologia e teopraxia, que seria um termo mais acadêmico. Mas, de modo bastante popular, seria teoria e prática. Há um questionamento, amados, muito comum de achar que a teologia esfria as pessoas, ou que a teologia ela produz cristãos que não se engajam na obra missionária ou na obra da igreja local. Nós temos o livro de Tiago, que é um livro que fala muito sobre prática cristã. E eu quero ler só o versículo 22, que diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Ele olha a sua face, contempla a sua face, identifica a si mesmo, tem aquela identificação, mas logo que sai da frente do espelho, ele não lembra mais quem é. Amados, eu gosto muito de João capítulo 15, que diz, olha, vós já estáis limpos, João 15, 3, pela palavra que vos tenho falado. Se não fosse a teologia e o estudo teológico, talvez nós não tivéssemos nem mesmo a Bíblia em português, porque para termos a Bíblia em português, alguém foi estudar as línguas, o grego e o hebraico, para que a gente pudesse hoje ter a Bíblia em português, para que a gente tivesse os fatos históricos e para que a gente tivesse uma série de informações, foi necessário que alguém se dedicasse a esse estudo. E às vezes a academia, como diz o D.A. Carson, não é algo tão espiritual, por assim dizer. Aquele cristão que estava orando em sua casa e fazendo jejum e campanha de oração, agora se vê traduzindo um texto grego e fazendo uma exegese a partir de um manuscrito grego que ele encontrou. Então é uma tarefa muito mais lenta e muito mais trabalhosa, o ofício teológico, o pensar teológico. Mas, em contrapartida, irmãos, a partir de uma doutrina pura é que podemos ter uma fé pura. A Bíblia diz em Atos 2, a partir do 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Só essa frase já me diz que, primeiro, existia uma doutrina, essa doutrina era segundo os apóstolos, e terceiro, eles perseveravam nessa doutrina, eles seguiam essa doutrina. E essa doutrina era repassada a outros. O que é isso? Isso é o pensar e o saber teológico, a visão teológica, a doutrina da igreja sendo transmitida. E isso é fazer teologia. Pensar sobre Deus é fazer teologia. Teopraxia, praxis, irmãos, quer dizer a prática, Então a gente tem prática administrativa, a gente tem a prática jurídica, a gente tem a prática religiosa, nós temos várias praxis, E a gente tem a teopraxia, que seria a prática segundo Deus. Mas para a gente ter uma teopraxia, ou seja, uma prática teológica, uma prática da fé que temos, a gente primeiro precisa ter uma fé bem definida, uma doutrina bem estruturada, e a gente precisa ter uma cosmovisão segundo Deus. O que é cosmovisão? É a forma que você lê o mundo, lê a natureza, você lê as notícias, a forma que você interpreta os textos, a perspectiva que você tem do futuro. Tudo isso é cosmovisão, é como você enxerga o mundo. Tem pessoas que têm uma cosmovisão naturalista, tem outros que têm até uma cosmovisão teísta, mas não cristã, e tem outros que têm outros tipos de cosmovisão espiritualista, e a partir desse óculos que ele usa, essa cosmovisão, ele lê e entende os acontecimentos, os fatos, o jornal e tudo aquilo que ele lê no dia a dia.
E para nós termos uma teopraxia, ou seja, uma prática de vida segundo Deus, e é muito importante que a gente tenha essa prática, porque o grande problema do evangelho é a distância entre o discurso e a prática, e essa é a acusação do mundo contra os cristãos, que o discurso é uma coisa e a prática é outra. Então a gente tem que investir na prática cristã. Só que essa prática cristã, ela é fruto de uma vida com Deus, e não de um esforço pessoal, e não de um conjunto de regras que se abraça para seguir, mas de uma vida de intimidade com Deus. Essa prática cristã, essa manifestação da praxe de Deus. Tem uma pergunta muito simples que se faz na igreja, em seu lugar o que Jesus faria? Mas é muito boa. Então, para você agir segundo Jesus, segundo Deus, ter uma teopraxia, uma prática de vida, uma vida segundo os padrões divinos, você tem que ter intimidade com Deus e conhecimento das Escrituras. A maioria dos erros e das bobagens que nós vemos aí é por falta de conhecimento. A Bíblia diz, errais porque não conheceis as Escrituras. Por falta de humildade, de tentar aprender, de sentar para ler, de ouvir outros homens que já estudaram antes de nós e que já foram antes de nós, e não achar que é o suprassumo que descobriu a Bíblia agora, porque a Bíblia já tem, do jeito que ela é aí, pelo menos 2000 anos. Já foi objeto de muito debate, e aquilo que talvez a pessoa pense que é novo, já foi debatido na igreja pelo menos 10 vezes. Então, irmãos, o que eu quero destacar é que a teologia, ela não esfria o crente, a teologia, ela não é desprezível. Todo crente, de algum modo, é teólogo, ele é um bom teólogo ou um mau teólogo, porque ele pensa sobre Deus e forma convicções a respeito de Deus, isso é ser teólogo. Então, todo crente, ele faz teologia, boa ou ruim. E, por fim, essa teologia não pode ficar apenas na teoria. Se ela ficar só na teoria, ela é como o Tiago diz, é morta. Ela tem que partir para a prática. Agora, essa prática não é fruto de um conjunto de obrigações impostas a si mesmo, mas fruto de uma comunhão com Deus. As boas obras não são razão de salvação ou da bênção divina sobre nós. Deus já nos amava muito antes de sermos crentes ou mesmo fazer boas obras. Deus já nos amava a ponto de entregar o seu Filho. As boas obras foram feitas para que nós andássemos nela. A razão de fazermos boas obras é um amor agradecido, é estarmos gratos a Deus, porque estamos gratos a Deus pelo amor com que nos amou, nós praticamos as boas obras. A teopraxia, ou seja, a prática segundo Deus de vida, ela vem de uma vida de intimidade com Deus. Tá bom, irmãos? Não vou demorar muito para que outras pessoas possam assistir depois. E eu mando um abraço aí por Marlons Marinho, meu amigo aí já de bastante data, né? E para quem vier assistir o vídeo, que Deus possa abençoar. Você fique na paz, se tiver alguma dúvida aí, ou quiser sugerir algum tema para a gente comentar outro dia também, fica à vontade. Um abraço, fica na paz.